Shalom, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Tiago, capítulo 2. Peço desculpas porque minha mesa está um pouco desarrumada e os meus apoios para as minhas anotações estão meio equivocados. Então, eu vou estar sempre olhando para baixo aqui, está apoiado nas minhas pernas aqui, tá bom? O nosso apoio. E também a Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados... Opa, estou em Efésios. Estou no livro errado. Estava estudando também. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas, né? Por exemplo, entra na reunião de vocês, um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também um outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor do que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão baseando em maus motivos para julgar os valores uns dos outros, tá? Para começo de conversa, a gente tem que lembrar que Tiago é uma carta escrita para judeus, né? E esse capítulo especificamente, ele vai se relacionar, né, à maneira como que os crentes, especialmente os judeus crentes em Jesus, tá, devem tratar os judeus não crentes, tá? Ao serem inclusive indagados sobre a nova fé, a fé na nova aliança, a fé em Jesus Cristo, tá? E o que chama atenção aí, eu até enfatizei aí, entra na reunião de vocês. A palavra que está aí é sinagoga, tá? É sinagoga. É uma congregação ali, uma sinagoga de judeus crentes em Jesus, tá? Predominantemente judaica, expressando uma fé numa nova aliança, só que da forma judaica, ou seja, da forma como a maioria das pessoas que ali estavam acostumadas. Então, as orações, os costumes, os estilos, todos baseados em uma sinagoga, tá? Todos baseados em uma sinagoga. Mais uma das tradições antissemitas que a gente tem dentro da Bíblia, tá? Porque essa palavra ela aparece 56 vezes, 57 vezes, na verdade, no Novo Testamento. E 56 vezes é traduzida como sinagoga, mas aqui é traduzida como reunião, ou então como igreja, ou então como uma reunião de cristãos judeus. Não, aqui é uma sinagoga com todo o normal, tá? E aí ele diz assim, ó, no versículo 5, que nós já lemos aqui, né? Não lemos, vamos ler a partir de agora. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam, tá? Então Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos, tá? O próprio Jesus deixa isso lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 3. E o reino que está se referindo aí é o reino de Deus. Um reino é regido por leis, né? Lei régia, de regente, de reino, tá? Então, ele está falando aqui sobre essa separação. É claro que pode haver uma interpretação aqui também a respeito de todos os ricos, né? Mas aqui a gente está falando de um aspecto judaico, tá? De judeus dentro de uma sinagoga que vão receber pessoas diferentes. Aí vamos continuar, né? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês, tá? E a discussão aqui dentro dessa sinagoga é o seguinte: por que eu tenho que pegar judeus incrédulos, judeus que não creem em Jesus, mas que vieram visitar a minha sinagoga, né? E tratá-los bem, se são justamente os judeus que não creem em Jesus que estavam perseguindo, que estavam oprimindo, né? Possivelmente estavam arrastando aos tribunais, né? Por questões religiosas, como aconteceu, por exemplo, com Estevão, lá em Atos no capítulo 7, e insultam o bom nome daquele que vocês pertencem. Qual é o nome das pessoas que creem em Jesus pertencem a quem mesmo? A Jesus. Então esses judeus não messiânicos estavam, não messiânicos, não cristãos, estavam
criando um rebuliço, mas quando chegavam eram bem tratados, eram bem vistos, bem quistos, né? É claro que também há uma possibilidade de tradução, né? De qualquer pessoa rica, ou de qualquer judeu, ou mesmo de um gentio aqui nessa situação. Mas essa frasezinha final nos dá a entender que estávamos falando aqui de judeus que não criam e Jesus estavam sendo bem recebidos dentro das sinagogas. Sigamos a leitura. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame aos outros como você ama a você mesmo, né? Então estamos falando aqui da lei do reino, da Torá do reino, tá? A Torá que pertence a um rei. Se a Torá é de um reino, ela pertence a um rei, né? E quem é esse rei? Esse rei chama-se Yeshua, Jesus, né? E o seu reino se apoia, né? Se apoia justamente nesta lei. Principalmente porque a lei, os 613 mandamentos, a grande parte deles, 70%, quase 80% dos mandamentos, vão te ensinar a lidar com o seu próximo. Ou seja, como você deve amar ao seu próximo. Sempre ensino a vocês que amar é atitude. Amar, assim como fé, que nós vamos aprender aqui na frente, é atitude. Não é simplesmente só palavras. Todo mundo gosta de ouvir um eu te amo, né? Mas o que adianta, por exemplo, você receber um eu te amo com a sua esposa te traindo todos os dias? Será que é válido? Pare para pensar, né? Então, a Torá do reino, ela leva, na interpretação, obviamente, guiado pelo Espírito Santo, te leva ao amor. E o amor é a base desta lei que Jesus mesmo resumiu, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou em outra parte ele fala: ame ao seu próximo como eu vos amei, o que é mais difícil. Que amar ao próximo como você se ama depende do seu, vamos chamar de auto-amor ou a maneira como você se trata, né? Mas quando você ama o próximo como Jesus os amou, aí fica bem mais complicado, né? Bom, então essa lei, né, que Tiago está falando aí, nada mais é do que a essência da lei de Moisés, tá? Quando você consegue levar a lei de Deus a cabo, né, consegue cumpri-la, mas pelo poder do Espírito Santo, né, conforme a gente está vendo nessa própria passagem, ama seu próximo como a ti mesmo, você encontra direção, a própria direção que Jesus nos deu, né, de que toda a Torá e os profetas resumido nisso daí. Não significa que a gente tem que esquecer o resto. Todo o resto, né, o resumo é uma parte pequena. Você lê um resumo é uma coisa, você lê o livro inteiro, quem vai entender melhor? É a pessoa que lê o livro inteiro, né? Mas a pessoa que lê o livro inteiro consegue chegar ao entendimento de que tudo aponta para aquela direção, para aquele caminho, né? Então, por exemplo, a Torá coloca aí o cuidado com as viúvas, com os órfãos, né? Então, os ricos, por exemplo, às vezes têm dificuldade de lidar com essas situações, de cuidar dessas pessoas, né? E muitas vezes o pobre que não tem nada divide o pouco que ele tem, né? O pouco do nada com essas pessoas, tá? Bom, e a gente tem que fazer uma separação entre obedecer a Torá e interpretar a Torá. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso interpretar aqui, não matarás, entendi. Não matarás, já não pode matar. Mas se eu estiver matando, eu não estou conseguindo obedecer a Torá. Eu entendi que não pode, mas eu continuo exercendo, tá? E aí quem nos leva ao entendimento daquilo que significa a lei de Deus, os seus princípios, é o Espírito Santo. E aí você, na sua própria decisão, obedece. Mas obedece por amor, porque foi guiado pelo próprio Espírito. Mas a decisão é sempre sua, tá? Continuando, versículo 9. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Então, olha só, nós estamos falando sobre pobres e ricos, sobre a maneira como eles estavam tratando as pessoas ricas que entravam e as pessoas pobres que entravam dentro da sinagoga, né?
Então, o que Tiago diz aqui? Olha só, se você está demonstrando favoritismo, não importa quanto que você diz que você tem de fé. Se você demonstra favoritismo, né, você já está em pecado. Já está em pecado. Né? E aí você já está em transgressão da lei. Por quê? Porque a Torá condena o favoritismo. Né? Por exemplo, aqui abre aspas, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, Deuteronômio 1:17. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 4 e no capítulo 7, ele vai nos mostrar que o pecado é a transgressão da lei. Né? João, em 1 João 3,4, também vai nos mostrar isso. Então, quando você comete favoritismo, não importa a fé que você tem, você está em pecado, porque quem define o que é pecado ou não é a lei de Deus, e a lei de Deus diz que quando você julga a pessoa diferente por ela ser pobre, por ela ser rico, por ela ser branca, por ela ser negra, por ela ser homossexual ou heterossexual, não importa, homem, mulher, não importa. Não importa. Se você encontra favoritismo, e não simplesmente, que eu gosto mais desse aqui e menos daquele ali, não. Eu vou trazer justiça para esse, mas para esse eu não vou trazer. Eu vou cuidar bem porque esse é rico e pode me dar alguma coisa, aquele pobre eu não vou tratar bem. É isso que se define. Amém? E aí há algo muito interessante aqui, que a gente teria que ter um vídeo só para isso, para explicar sobre isso, né? É o versículo 10 e o versículo 11, diz assim, ó. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado se quebrar a lei de matar. Isso aqui é muito forte, muito pesado, porque quando você lê, o seu entendimento te leva logo à seguinte situação. Opa, então todo mundo é pecador, não tem condição para ninguém e automaticamente ninguém pode ter um relacionamento com Deus, né? Ninguém pode ter um relacionamento com Deus e a gente se torna pecador porque com pecado você não pode ter relacionamento com Deus, né? E esse entendimento ele é equivocado porque a gente precisa compreender um pouco como a lei funciona e como é o pensamento, né, rabínico a respeito disso, tá? Resumindo, grossamente falando, quando você tem ciência de que aquilo é pecado e você continua praticando, você está dizendo para a Torá, você não tem autoridade sobre mim. Se você não tem autoridade sobre mim, eu te rejeito. Mas mesmo assim eu cumpro isso. Eu dizimo. Não, eu dizimo. Amém. Está na Torá, você dizima. Mas se você mata, se você assassina, se você adultera, se você não faz nada, sabendo que não pode fazer, você está dizendo para a lei que ela não tem nenhuma autoridade. Então, o fato de você dizimar, você está dizimando de fora, não está mais debaixo de uma determinada autoridade. Né? E aí eu separei um texto aqui, tá? Que é do Gates of the Repentance, tá? É do Rabi Yonah de Gerona, diz assim, abre aspas, ou se compreenda isso, pois esse é um princípio importante. É verdade que algumas vezes pessoas justas falham e cometem pecado, já que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Contudo, elas subjugam a sua inclinação maligna centenas de vezes, e se elas falham e pecam uma vez, não repetem esse pecado. Pelo contrário, tendo se tornado repugnante aos seus próprios olhos, elas se arrependem. Mas todos os que não cuidam de evitar um pecado conhecido e não procuram acautelar-se sobre isso, embora essa possa ser uma transgressão relativamente pequena, embora ele possa tentar evitar todas as outras transgressões da Torá, entretanto, os sábios de Israel chamam-no de apóstata em relação a uma coisa. Ele é contado com os rebeldes, sua transgressão é grande demais para se perdoar. Pois se um servo disser ao seu senhor, farei tudo o que o senhor me disser, exceto uma coisa, ele já quebrou sua submissão ao seu senhor e está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Tá? Então, pecado é acidente. Quando nós pecamos conscientemente, é rebeldia, pecado de feitiçaria, idolatria. Algo muito pesado, porque interfere
lá no segundo mandamento. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito, da terra da tua parentela. Não terás outros deuses diante de mim, né? Então, idolatria, tá? O que Tiago nos ensina aqui é o seguinte, né? Até utilizando o tempo verbal mesmo, que é o presente contínuo, ele diz assim: não adultere. Isso é, se você faz disso sua prática contínua, né? Não adultere. Se você não adultera, isso é uma prática contínua da sua vida, mas você assassina, e você torna essa prática de assassinar padrão, né? De desobediência, esse mandamento, então, ele vai se tornar o quê? Desobediência, rebeldia, né? E automaticamente você se torna um transgressor da Torá. Lucas capítulo 1, versículo 6 diz que Zacarias, né, pai de João Batista, e sua esposa eram justos e viviam uma vida perfeita na presença de Deus. Então, outra coisa que as pessoas dizem: a lei, não dá pra gente obedecer toda a lei. Sim, não dá para obedecer toda a lei. Porém, quando você cai em desobediência, naquela época, né? Naquela época da lei mosaica, havia o quê? Sacrifícios. Esses sacrifícios, eles se tornavam ali, tinha a eficácia de perdão temporária, até a vinda de Jesus, mas tinha um padrão. Então a lei, ela foi feita justamente com essas saídas, para que quando você falhasse e aquilo doesse no seu coração, você pudesse retornar para Deus. Esse é o caminho. Amém? Vamos seguir, que é bastante coisa no capítulo 12. O que tem no capítulo 12 não tem no capítulo 13. O capítulo 13 é mais curtinho. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final, tá? A Torá que traz a liberdade. Você sabia que a lei, a Torá, sempre foi descrita como a Torá da liberdade? Tiago não jogou essa frase à toa aqui, não. Isso já era de conhecimento judaico, né? E olha que interessante, pegando os frutos do Espírito, amor, né? Lá em Gálatas, no capítulo 5, a pessoa que tem o amor, esse fruto do Espírito, automaticamente, tá, consegue seguir a lei de Deus. Tá? Por quê? Porque isso está descrito lá em Jeremias 31, versículo 31. A lei será escrita no seu coração. Você sentirá, o coração é um local de sentimento, né? Na cabeça, mas poeticamente falando, o coração é o lugar do sentimento. Então, quando a lei de Deus é colocada aqui dentro, o seu sentimento, o seu amor o conduz para que você consiga obedecer a lei de Deus, né? Agora, há sempre o perigo de que esta lei que traz a liberdade seja pervertida, tá? Por falsos ensinamentos, por uma série de coisas. E outra coisa que é interessante, nesse versículo, mesmo você tendo a Torá, que é a lei que traz a liberdade, há juízo. Há juízo, né? As pessoas às vezes se esquecem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de juízo, o Novo Testamento era um Deus de misericórdia. É o mesmo Deus. O juízo faz parte da base do trono de Deus. Então, Deus deixa bem claro que haverá juízo. E o povo vai ser julgado por ela. Por ela quem? Pela lei. Ah, mas Juliano, por que pela lei se eu sou salvo pela graça? Não confunda as coisas. A lei está para definir o que é certo e o que é errado. Quando você chega diante de um juiz e você, por exemplo, roubou uma banana na casa do seu coleguinha, do seu vizinho. Quando você chegar diante do juiz, o juiz não vai julgar pela cabeça dele. Ele vai te julgar baseado aqui, na lei. Ele vai abrir lá o Código Penal. Isso aqui é furto. Furto de pequenas coisas. Você vai ser só notificado e não vai ser preso. Opa, tu roubou um carro, olha, que o negócio já ficou diferente. Ou tu roubou um banco, opa, que a coisa já ficou diferente. É baseado numa lei. Então, quando você for julgado, você será julgado baseado em uma lei, tá? Mas você é aceito por Deus mediante a graça. A salvação vem pela graça. Lembra que eu ensinei para vocês a respeito de comportamento
né? Dos dois comportamentos, né? Você tem um comportamento... Oh, meu Deus. Me fugiu a palavra aqui agora. Mas você não tem nada que você faça que possa te aproximar de Deus. Para você se aproximar de Deus é necessário perdão dos seus pecados. Perdão dos seus pecados depende do sangue, e só Jesus tem esse sangue poderoso para poder perdoar os seus pecados. Aí você é aproximado de Deus. Mas agora tem o seu comportamento também. As suas obras também são importantes. Ou você acha que basta aceitar Jesus na igreja, estou salvo? Não preciso mudar nada porque basta isso. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tá? A Bíblia tem inúmeras possibilidades nos mostrando a respeito disso. Agora, embora sob a nova aliança, o juízo será sem misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Como é que você demonstra misericórdia sem ações? Me explica. Dá para exercer misericórdia sem ação? Né? Eu orei por fulano, ok, liberei perdão, sim, ação. Orei, ação, né? Então, Tiago ele demonstra aí que a misericórdia, né, o amor que uma pessoa demonstra aos outros triunfa. Né? Ela vai impedir que o juízo adverso de Deus venha contra si. Tá? A misericórdia de Deus ela vai triunfar sobre o juízo, né? E isso fica bem evidente aí pela morte expiatória de Jesus Cristo, né? Que é misericórdia maior. E eu cito para vocês Oséias 11, versículo 8 e 9, diz: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões, uma a uma, se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo em meio de ti. Então a misericórdia que nós exercemos na terra causa, como é que faz nascer, vamos dizer assim, porque o coração de Deus é misericordioso, mas só uma forma poética de falar, faz nascer dentro do coração de Deus um desejo de perdão, um desejo de misericórdia. Né? Então, aqui embaixo nós espelhamos aquilo que Deus espera que nós façamos no céu. Bom, vamos seguir aqui nossa leitura para a gente poder encerrar, que a gente já está bem avançado, esse vídeo vai para uns 30 minutos. Meus irmãos, eu vou ler completo. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de uma roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus o abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhes que fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntos. Por meio das suas ações e suas fé se tornou completa. Assim aconteceu com as Escrituras Sagradas, dizendo: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa aceita por Deus por meio das suas ações, não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus o aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Amém? Vou tentar posicionar aqui meus escritos aqui. Bom, muita gente que não acredita na Bíblia decreta assim, o Novo Testamento oferece uma graça barata, né? Basta eu afirmar mentalmente que creio em Jesus e que creio naquilo que ele fez, né? Que tá tudo certo, né? Não preciso praticar boas obras para isso, tá? A gente precisa entender todo o contexto de Tiago. Vamos lá. Versículo 1 ao versículo 13, né? O assunto do texto é o quê? Fé, né? Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê isso no primeiro versículo, logo de cara, né? Lá no versículo 5, novamente, vai ser descrito, né? E aí, os primeiros 9 versículos do capítulo demonstram que a fé ela é incompatível com o ato de fazer acepção de pessoas.
Então, quando eu faço diferença entre pobre e rico, essas coisas, a minha fé já não tá legal, né? Quando eu vou para o versículo 12 e 13, né, eles vão implicar que, né, a fé necessariamente tem que produzir misericórdia, né? E passando adiante, nos versículos adiante, né, é, que a fé ela vai se provar a si mesma, tá, ao expressar as boas obras. Isso é evidente. Então, a fé mental, só eu acreditar e colocar na minha cabeça, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Gente que tem de gente que acredita em Deus, mas não tem fé, não tá no gibi, né? Então, se eu tenho assim a fé mental e emocional por si mesma, ou não apenas por causa da fé, se a minha fé não vem acompanhada de ações, ela vai estar morta, ela vai estar estéril, ou seja, nada nasce dela. E olha só, não é melhor do que a fé dos demônios. Porque os demônios possuem essa fé, né? De que Deus existe, de que o inferno vai existir para eles sabem de tudo isso. Agora, quando eu pego a minha fé e transformo em ações, aí a minha fé ela é completada. Então, as ações e o crer, elas se completam. Elas não podem andar separadas, elas se completam, tá? Então, muitas das vezes é mal interpretado aqui esse versículo, né? Como se Tiago estivesse contradizendo aquilo que Paulo vai falar em Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9 e 10, né? Ou Romanos lá no capítulo 3, 28, tá? Isso aí foi uma viagem da época da Reforma Protestante que ficou até os dias de hoje, tá? Tiago está em pleno como é que seria a palavra? Acordo, né? Com Paulo, tá? Todos os dois deixam bem evidente que a fé e a obra caminham juntos, tá? Então, olha só, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da fé, e o mesmo não está e mesmo esta não é uma realização de vocês, mas é um presente de Deus. Vocês foram libertados por suas ações, portanto, não tem do que se gloriar, né? Então, olha só que, tudo bem, eu li sobre isso, aí fiquei, oh meu Deus, mas parece que está sendo o contrário mesmo, porque eu não preciso me gloriar das obras, e realmente, você não precisa se gloriar das obras não, e nada que você faz te salva, tá? Não confunda, tá? Mas quando eu vou para o versículo 10, o versículo 10 diz assim, ó, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Yeshua para a vida de boas obras, de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Então nós temos boas obras para fazer? Sim. E qual foram essas boas obras que Deus de antemão já tinha preparado para nós, né? Quando eu vou para Romanos, no capítulo 2, aí aqui o meu problema é um problema de tradução. Porque você vai ler na tradução, a maioria das traduções vai estar escrito assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Sendo que a tradução mais correta seria: portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na fé, que nada tem em comum com a guarda legalista da Torá. Sempre falo sobre isso. Às vezes o que Paulo está falando é sobre legalismo e não sobre a guarda da lei, tá? Senão Paulo seria esquizofrênico, ficar falando hora bem, hora mal, né? Então aqui a briga que existe é uma fé emocional que não produz obras, está errada. Uma fé só de acreditar sem fazer obras, está errada. Agora, não acreditar e realizar obras simplesmente por legalismo, simplesmente porque eu tenho que obedecer porque está escrito, também está errado. Então a junção aqui é nada mais do que a fé de crer, realizando obras por amor, né? Então, o que define aqui, o que ambos falam, tanto Paulo quanto Tiago falam aqui, usam o exemplo de Abraão, né? Paulo, quando dá sequência aí do capítulo 4 de Romanos, ele vai usar quem? Abraão. Para provar justamente a completa suficiência da fé sem as observâncias legalistas, né? Eles estavam completamente em harmonia, gente.
ambos compreenderam a fé genuína, tá? Como um reconhecimento interior da verdade de Deus, tá? Na qual é expressa, né? Ou seja, flui de dentro para fora, né? Através de boas obras, tá? Que boas obras são essas, Juliano? Gente, a lei é que define o que é boas obras ou não é. A lei diz, não matarás. Então, se eu não mato, boas obras. Se eu mato, obras ruins. É tão simples isso, eu não sei porque que as pessoas se batem em relação a isso, né? Bom, então nem em Romanos, nem em Efésios, em qualquer outro lugar, Paulo vai diminuir a importância das obras, tá? Da vida de fé. E como qualquer carta judaica, né? Você vai ver aí capítulos inteiros, né, cheios de conselhos sobre quais boas obras que nós devemos realizar. Então Paulo deixa isso bem explícito pra gente, né? E aí, nós seguindo, Tiago vai trazer uma ironia, né? Ele vai dar um exemplo de fé, tá? Puramente intelectual. A pessoa ignorou a necessidade de boas obras, né? E ele mostra a inabilidade que é para você provar essa fé, né? E aí ele usa o exemplo dos demônios. Ele fala, olha, você diz que acredita, os demônios também acreditam, uai. O que te diferencia dos demônios? Se eles acreditam e vocês acreditam, eles fazem obras ruins e vocês continuam fazendo obras ruins, né? Então ele fala, se você sustenta uma fé como essa, estéril, né? Mas aí Tiago, misericordioso, ele vai fazer a pergunta, né? Se tal pessoa deseja aprender algo, né? Assumindo aí a possibilidade de uma pessoa positivamente entender aquilo que ele está falando, né? Ele vai deixar a ironia para trás, ele vai trazer dois exemplos, o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe, né? E outra coisa interessante também é que o ensino judaico, a forma como você usa para ensinar, normalmente a gente costuma criar oponentes imaginários, né? Então no versículo 18, Tiago vai assim, mas alguém imaginário, o inimigo imaginário, dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Então, Tiago vai trazer aí alguém, né, que está vindo defender aí a questão da fé intelectual, né? Então, alguém dirá você é a pessoa que tem fé genuína. Eu, Tiago, eu tenho somente obras sem fé. Eu estou tentando salvar a mim mesmo por minhas obras, né? Só que a resposta de Tiago não foi essa, né? A resposta de Tiago é: mostre-me essa sua fé sem atos, tá? Se você fosse capaz de fazer isso, né? E eu vou mostrar a você a minha fé, baseada em obras, baseada em ações, tá? E aí, depois que eu te mostrar as minhas obras, fica fácil até para você concluir que eu não estou tentando salvar a mim mesmo, né? Que era a pergunta que a pessoa poderia trazer. Você está tentando se salvar fazendo essas obras? Não estou tentando salvar mesmo. Pelo contrário, as minhas obras procedem da minha fé, provam a minha fé genuína e provam a minha salvação. Então, quando eu faço de coração e por amor, né? Toda a lei e os profetas é resumido em amar o próximo como a ti mesmo, a coisa acontece, né? E ele fala, você crê que Deus é um? Ou seja, lembra que está falando de judeu aqui. Judeu, ele 2 ou 3 vezes no dia, ele fala, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, né? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E ele está dizendo, olha, você declara aí o Shema, dizendo que Deus é um, só que os demônios também acreditam nisso, cara, né? Satanás e seus demônios, eles são completamente familiares com as escrituras sagradas. Completamente. Eles conhecem, tanto é que eles usam muitas vezes contra a gente, como usaram contra Jesus. Então eles creem e tremem. Eles creem e tremem. Então, isso é uma espetada que talvez a gente hoje não entenda no dia de hoje, mas isso aí foi uma pregação pesada. Pessoa que entende isso daqui fala, caraca, tem razão, né? E aí ele vai trazer o exemplo de Abraão, né? Então, quando Abraão toma a decisão de levar o seu filho Isaque para ser sacrificado, é como se Deus dissesse assim, ó, agora eu sei, ou seja, agora eu tenho que mostrar diante de Satanás, quando eles vierem
perguntar sobre os meus filhos, aqueles que me seguem, como ele fez lá com Jó, por exemplo, né? Em relação ao meu amor para com você. Então agora eu tenho um ponto de ataque, agora eu tenho o que mostrar que realmente você teme a Deus porque você tomou uma atitude, você tomou uma ação, você fez o que é diferente, né? Gênesis capítulo 26, versículo 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E ele passou a ser chamado de amigo de Deus. E vou dizer algo para você: amigo não é aquele que meramente declara sua lealdade, não. Não é simplesmente você, não, sou seu amigo. Não, sou seu amigo, sou fulano. Mas amigo é aquele que prova a sua lealdade pelas suas ações, pelas suas obras, né? Jesus, por exemplo, quando fala aos seus discípulos, ele fala: ninguém tem maior amor do que quem abre mão a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Então Jesus morre numa cruz, tem uma ação, prova a sua fé genuína em Deus, né? Através de ação. Raabe é mais interessante ainda, porque Raabe Melquirrita, né? Faz aí um comentário sobre Êxodo capítulo 18. Ele diz que Raabe era uma prostituta que já tinha 40 anos de serviço. Ela era prostituta desde os 10 anos de idade. E ela já estava ali 40 anos, né? Mais 50 anos de idade. E então ela já vivia uma vida promíscua há muito tempo. Mas aí ela vai se juntar ao povo judeu, né? E vai se tornar uma prosélita e tem uma mudança de vida. E onde é que está a atitude dela de fé? Né? Ela recebeu a notícia de que Israel estava chegando perto das muralhas de Jericó, né? As grandes obras que Deus havia feito já estavam no conhecimento das pessoas, né? Eles ouviam falar: rapaz, o Deus de Israel abriu um mar vermelho, o Deus de Israel fez isso, o Deus de Israel fez aquilo outro. Quando Israel chega ali, ela fala: cara, esse Deus é o Deus verdadeiro. Eu preciso seguir esse cara, eu preciso seguir esse Deus, esse cara, me perdoe, Senhor. Preciso seguir esse Deus. Como é que eu vou mostrar a esse Deus que realmente eu quero seguir? Eu vou tomar uma atitude, vou proteger os espias. E assim ela faz. Então, queridos, a nossa fé, ela se torna genuína através das nossas ações. De nada adianta eu aprender, por exemplo, honrar pai e mãe. Eu aprendi lá na igreja, na escola dominical, na catequese, ou seja lá onde for. Mas se eu não tomo a atitude de honrar o meu pai e minha mãe, por amor, por entender isso, o que adianta você aprender? O que adianta você acreditar? Não, eu creio que honrar pai e mãe aumentarão os meus dias nessa terra. Eu creio. Mas por que você não faz? Então a nossa fé, ela é baseada nisso. Por isso eu sempre falo para as pessoas: cuidado quando você for julgar as pessoas. Porque quando você conhece uma pessoa, a pessoa está automaticamente, isso é do ser humano, pronta para tentar te agradar, para tentar te mostrar virtudes, para tentar te mostrar uma pessoa diferente. Mas a vida pregressa, o testemunho anterior fala muito. Fala muito. Se você for ver o meu testemunho da minha família, antes da minha conversão é um, depois da minha conversão é outro. Errei depois da minha conversão? Claro. Errei depois de pastor? Claro. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas a minha história mostra quem eu sou. A minha história mostra quem eu sou. Então de nada adianta chegar, por exemplo, para mim e falar: esse aqui é pastor fulano de tal, do reteté, subidor de monte, homem de oração, isso, aquilo outro. Eu vou recebê-lo como tal. Mas não vou me iludir com ele. Não vou me iludir com ele. Por que eu não vou me iludir com ele? Porque eu não o conheço. Mas quando eu começar a andar com ele, quando eu começar a ver, não dá para a máscara ficar muito tempo na cara da gente. Com o tempo, nós esquecemos muitas vezes de colocá-la. E aí nós mostramos quem realmente nós somos. Por isso, nós pregamos o Evangelho através das atitudes em primeiro lugar. A palavra é importante, mas eu não tenho o poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, o que é mais fácil? Eu levar a palavra para alguém apontando o dedo na cara dela e o julgando? Ou eu chegando, me aproximando, usando aquilo que nos agrega, aquilo que é comum entre nós,
Ah, eu gosto de futebol, ele também, eu gosto de tocar música, ele também. E com o tempo, Deus me dá a oportunidade de falar. Com o tempo, ela vai olhar para mim e falar assim, pô, esse é um cara, é um homem de Deus, eu quero ser igual a ele. Então eu vou ouvi-lo, porque eu vejo Jesus Cristo nele. Esse é o segredo. Será que as pessoas veem Jesus Cristo em você? Mesmo que você não abra a boca para falar um versículo, simplesmente pelas suas atitudes? Esse é o verdadeiro evangelho. Deus abençoe a sua vida. Shalom.